Se você está cansado, cansado de dar sem receber, cansado de servir e que ninguém perceba, cansado de ser fiel dia após dia, enquanto parece que o mundo premia os que fazem menos do que você. E nesse silêncio, uma pergunta ronda você: vale a pena continuar sendo fiel quando ninguém vê? Hoje Deus quer responder essa pergunta diretamente para você. Jesus disse em Mateus capítulo 6, teu pai que vê em secreto te recompensará em público. Não disse, talvez te recompense. Não disse, se tiver tempo. Disse, te recompensará. É uma promessa. E as promessas de Deus não falham. Ele viu cada sacrifício que você fez sem que ninguém o aplaudisse. Cada noite em que você se deitou exausto depois de dar tudo. Cada momento em que escolheu fazer o que é certo, mesmo que ninguém percebesse. Tudo está registrado, nada se perdeu. E hoje você vai descobrir por que a sua fidelidade silenciosa é exatamente o que Deus mais valoriza. E por que a sua recompensa está mais perto do que você imagina. Mas antes de começar, quero que declare comigo nos comentários: minha fidelidade não foi em vão. Deus viu tudo e minha recompensa está perto. Amém. Agora sim, vamos começar. Número 1. Deus vê o que ninguém vê. Vivemos em um mundo que só celebra o que é visível. Se você não publica, parece que não existiu. Se ninguém viu você fazer, parece que não conta. E sem perceber, essa lógica pode entrar na sua fé. Então chega a pergunta que desgasta: se ninguém reconhece, será que realmente importa? Aí está a armadilha. Você está medindo a fidelidade com uma régua humana, quando a fidelidade pertence ao reino de Deus. Eu sei como é. Você acorda antes de todos e faz o necessário para que a casa funcione e ninguém percebe. Trabalha horas extras para sustentar os seus e mesmo assim não houve um obrigado. Serve na igreja, ajuda, acompanha e vê outros receberem aplausos por menos. Dói, não porque você busque fama, mas porque o seu coração precisa saber que a sua entrega tem sentido. Escute isto, 2 de Crônicas 16:9, primeira parte, diz: porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Os olhos de Deus estão ativos, não se distraem, não se cansam. Deus não precisa que você conte o que fez em secreto, porque Ele estava ali quando ninguém mais estava, e Ele olha para mostrar o seu poder a seu favor. Há uma diferença enorme entre ser ignorado pelas pessoas e ser visto por Deus. As pessoas esquecem, se ocupam, se consomem com seus próprios problemas. Mas o Pai tem memória santa. Ele registra o que nasce do amor. O que o mundo ignora porque não produz aplausos, o céu valoriza porque nasce de um coração íntegro. Salmo 33:18 confirma: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Sobre você, não longe, não de relance, sobre você. Se hoje você está esperando, mesmo sem ver resultados, se continua fazendo o bem, mesmo se sentindo invisível, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Talvez você pense: eu sou apenas mais um. Mas no céu, o seu nome não é um número. Cada ato de obediência no escondido é uma semente. E mesmo que hoje você não veja fruto, Deus está regando em silêncio. O que você faz por amor jamais se perde. Deixe-me colocar uma imagem na sua mente. Imagine que em cada lugar onde você serve em secreto há uma câmera invisível, mas não uma câmera fria, e sim uma câmera de amor. Quando você prepara aquela comida com carinho, mesmo que ninguém agradeça, fica registrado. Quando escolhe a paciência quando poderia explodir, fica registrado. Quando ora por alguém que nem sabe que você intercede, fica registrado. Esse olhar não apenas registra, também sustenta. Por isso, hoje faça algo simples. Quando fizer algo bom e ninguém perceber, pare por um instante e diga em seu coração: Pai, eu sei que tu viste.
Essa frase curta quebra a necessidade de aplauso. Essa frase devolve fôlego espiritual. Pare de medir o seu valor por quem o reconhece. Comece a viver com a consciência de que o único espectador que importa já está com os olhos sobre você. O que é invisível para o mundo é inesquecível para Deus. Hebreus 6:10 ensina que Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do amor que você demonstrou. Pode ser que hoje pareça silêncio, mas não é ausência, é processo. Pode ser que hoje pareça demora, mas não é esquecimento, é preparação. A recompensa está mais perto do que você imagina. Hoje, Deus diz a você: meu filho, minha filha, eu vi cada lágrima que você derramou em secreto, cada sacrifício que fez sem anunciar, cada noite em que se deitou perguntando se alguém percebia o seu esforço. Eu percebi, eu vi tudo. A sua fidelidade não passou despercebida. Continue só mais um pouco. Não solte a sua integridade no último trecho. Eu estou com você. Agora, sabendo que Deus vê, nasce uma pergunta mais profunda. O que você faz quando o cansaço de dar sem receber começa a pesar demais? Porque uma coisa é saber que Deus observa, e outra coisa é ter forças para continuar. É isso que vamos tratar a seguir. Número 2. O cansaço de dar sem receber. Existe um cansaço que não se cura dormindo um pouco mais. Não é apenas o cansaço do corpo, é o cansaço da alma. Aquele que aparece quando você deu com amor, com paciência, com serviço, e parece que o mundo nem sequer percebeu, quando você fez o que era certo muitas vezes e ainda assim não recebeu uma palavra que o abraçasse. Quando sustenta outros, mas sente que ninguém sustenta você. E eu quero que você escute isto com calma, sem pressão, como alguém que se senta ao seu lado. Esse cansaço é real. Não faz de você menos crente, não o torna fraco, apenas revela uma verdade simples. Você deu muito de si. Às vezes você olha para dentro e diz: estou cansado de dar e dar sem que ninguém agradeça. E dói porque não é só cansaço, é uma mistura de tristeza, de decepção, daquele pensamento silencioso que tenta se infiltrar. Vale a pena continuar? E aqui vem algo que você precisa lembrar. Sentir-se esgotado não significa que você falhou. Significa que você amou. Significa que você serviu. Significa que você sustentou o peso de coisas que muitas vezes ninguém vê. Existe um tipo de fadiga que não nasce do pecado, mas da entrega, e Deus não o julga por essa fadiga. Deus a conhece. O mundo diz que se você está cansado é porque está fazendo algo errado, que se dói, então deve mudar de caminho. Mas no reino de Deus, há cansaços que são sinal de que você está andando na direção certa. Os que não fazem nada por ninguém raramente se cansam por amor. Os que nunca servem nunca sentem o peso de sustentar. O seu cansaço não é o seu fracasso, é a evidência da sua fidelidade. E mesmo que pareça que ninguém percebeu, o céu viu. O Pai sempre observou você. A sua fidelidade não passou despercebida. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja que detalhe tão humano. Não diz os que nunca se cansam, diz os que esperam. Deus já sabia que você iria se cansar. Por isso não exige que você seja uma máquina. Ele o convida a entrar em um sistema de renovação. Como se dissesse: eu não pedi que você vivesse à base da sua própria gasolina. Eu quero ser a sua fonte. Há um processo que muitos tentam pular. Primeiro vem o cansaço legítimo de servir. Depois vem a espera em Deus, não como resignação, mas como confiança. E então vem a renovação. Forças novas. Não forças fabricadas pela sua vontade, mas forças depositadas pelo Espírito. É como se o Pai dissesse: você colocou o coração, eu coloco o fôlego, você colocou a entrega, eu coloco o impulso para que não se apague.
E quando isso acontece, nem todas as circunstâncias mudam imediatamente, mas algo muda dentro de você. Você recupera a paz, recupera o sentido, recupera o para quê. E aqui surge Jesus com um convite que não humilha, mas levanta. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não chama você quando já está forte. Ele chama quando está sobrecarregado, quando está cansado, gasto, espremido. Essa frase não é para gente perfeita. É para gente no limite, para gente que deu tanto que já não sabe como continuar. E se hoje você se identifica com isso, escute como se fosse pessoal. Venha a mim. Ele não diz, conserte-se primeiro. Não diz, aguente firme. Diz, venha. Imagine um corredor de maratona chegando a um ponto em que o corpo começa a tremer. As pernas pesam, a mente grita pare, o ar queima. E o mais interessante é que esse ponto costuma aparecer quando ele está mais perto da meta do que da largada. O pior trecho, muitas vezes, está colado à vitória. Você está nesse trecho. Sente que o tanque está vazio, mas o caminho que resta não é eterno. A recompensa está mais perto do que você imagina. Não porque seja um otimismo barato, mas porque Deus é justo e não se esquece da sua obra nem do amor que você demonstrou. Hoje, em vez de se exigir mais, dê a si mesmo permissão para ser honesto com Deus. Diga sem medo, Pai, estou cansado, preciso que tu me renoves. Isso não é reclamação, é confiança, é voltar à sua fonte e tome uma decisão pequena, mas poderosa. Não interprete o seu cansaço como sinal de rendição, mas como sinal de que você precisa de uma pausa nos braços do Pai. Uma pausa que recarrega, não que paralisa. O cansaço de fazer o bem tem prazo de validade. A recompensa não. Hoje Deus diz a você, eu conheço cada noite em que você se deitou exausto depois de dar tudo pelos outros. Conheço cada momento em que quis desistir, mas continuou. Não estou decepcionado com o seu cansaço, estou orgulhoso da sua perseverança. Descanse em mim, eu renovarei o que o serviço desgastou, eu o sustentarei no trecho final. E agora que você sabe que Deus vê e que Deus renova, ainda há algo que pode roubar a sua paz, mesmo enquanto caminha com fé. A armadilha de viver pelo aplauso humano. Essa necessidade silenciosa de que alguém perceba para sentir que valeu a pena. E isso é exatamente o que precisamos desativar agora. Número 3. A armadilha de buscar aplausos humanos. Preciso dizer algo a você com honestidade antes de continuar, porque não falo de um pedestal. Eu também caí nessa armadilha. Houve temporadas em que, sem perceber, eu media o meu valor por quantas pessoas me agradeciam pelo que eu fazia. E quando esses obrigados não chegavam, meu ânimo caía, meu coração se endurecia e eu começava a pensar, então para que continuar? Por isso eu entendo você. Porque buscar aplausos humanos é literalmente entregar as chaves da sua paz a pessoas imperfeitas, pessoas que às vezes nem sabem que as têm. Quanto mais você busca reconhecimento, menos satisfeito se sente quando o recebe. Já aconteceu com você? Alguém o reconhece um dia e você se sente bem, mas essa sensação dura pouco. Depois você precisa de outro gesto, outra mensagem, outro olhar, outro aplauso. É como beber água salgada, promete aliviar, mas acaba dando mais sede. O aplauso humano parece um prêmio, mas se vira o seu combustível, transforma-se em um vício silencioso que o deixa vazio. Porque quando a sua motivação depende das pessoas, a sua paz fica nas mãos das pessoas. E as pessoas se distraem, as pessoas se esquecem, as pessoas também estão quebradas. Às vezes não agradecem não porque sejam más, mas porque estão sobrecarregadas, ou porque cresceram sem aprender a reconhecer, ou porque vivem correndo. Mas se o seu coração precisa que elas o confirmem para se sentir valioso, então você se torna prisioneiro das reações delas.
Um dia o aplaudem e você está lá em cima. No outro dia, ninguém diz nada e você desmorona. E Deus não o criou para viver assim. João 12:43 diz de uma forma que sacode: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa frase não é para apontar o dedo para você, é para despertá-lo. Porque é possível fazer coisas certas com uma motivação errada. É possível servir, ajudar, dar, mas no fundo estar dizendo: olhem para mim, validem-me, confirmem-me. E quando isso acontece, algo dentro se desordena. A glória dos homens se torna um ídolo. Você não o chama de ídolo, mas funciona como um. O seu coração começa a viver para isso. E Paulo deixa claro, sem rodeios, em Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Isso é forte, mas é remédio. Porque você não pode viver com o volante nas mãos de todos e, ao mesmo tempo, caminhar firme com Cristo. Em algum momento, você precisa escolher quem define o seu valor. E a decisão mais libertadora da sua vida é esta: a opinião de Deus pesa mais do que o aplauso da multidão. Olhe para Jesus. Ele fez o maior bem da história. Curou, levantou, restaurou, perdoou, alimentou, ensinou com verdade. E ainda assim foi rejeitado, criticado, mal interpretado. Isso ensina algo profundo. O reconhecimento humano não mede o seu valor real. Às vezes, os homens aplaudem o superficial e rejeitam o santo. Às vezes, celebram o barulhento e ignoram o puro. Então, se a sua paz depende do aplauso humano, ela dependerá de um termômetro quebrado. Imagine um artista pintando sua obra-prima. Mas ele não a pinta para uma sala cheia de críticos barulhentos. Ele a pinta para um único espectador. Alguém que entende cada detalhe, que aprecia cada pincelada, que vê a intenção por trás do traço. Esse espectador é Deus. Quando você vive para agradá-lo, já não precisa que a multidão o aprove, porque o único que realmente entende o valor da sua entrega já a está celebrando. E aqui vem a parte prática, porque essa liberdade se treina. Da próxima vez que você fizer algo bom e ninguém reconhecer, não vá direto para a frustração. Pare um segundo e diga por dentro: isso foi para ti, Pai. A tua aprovação é suficiente. Talvez a sua emoção não mude imediatamente, mas a sua direção mudará. E se você repetir esse ato, vez após vez, o seu coração se desprende da necessidade de aplauso e se conecta à presença de Deus. Quem vive para o aplauso de todos, termina escravo de todos. Mas quem vive para Deus, descansa mesmo quando ninguém aplaude, porque a sua paz não se compra com obrigados. A sua paz nasce de saber: meu Pai me vê, meu Pai me conhece, meu Pai se lembra. E então se cumpre o que está sustentando você hoje. Deus diz a você: eu observo você sempre. A sua fidelidade não passou despercebida. A recompensa está mais perto do que você imagina. Agora, quero que você receba isto como se Deus estivesse dizendo diretamente ao seu interior: pare de buscar nos outros o que só eu posso lhe dar. A minha aprovação não depende do seu desempenho perfeito, mas do meu amor perfeito. Você já é aceito, você já é valioso, você já é meu, não porque alguém confirmou, mas porque eu escolhi você. Agora que essa armadilha começa a se romper, é hora de ancorar o seu coração em uma promessa concreta de Jesus. Uma palavra que o afirma e o organiza por dentro sobre aquilo que você faz em secreto. Porque Deus não apenas o liberta do aplauso humano. Deus também ensina como vive um coração que já não precisa ser visto. Número 4. Seu Pai vê em secreto. Há uma verdade que, quando entra no coração, endireita tudo por dentro. É uma promessa que saiu da boca de Jesus. Mateus 6,4 diz: para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público.
Quero que você escute devagar, como se Jesus estivesse diante de você. Ele diz, teu Pai, não um Deus frio, não um juiz distante, não uma força impessoal. Teu Pai. Isso significa proximidade, cuidado, intimidade. E depois diz que vê em secreto, não que suspeita, não que talvez tenha percebido, vê, com certeza absoluta. E então conclui com uma palavra que não deixa espaço para dúvidas. Te recompensará. Não é talvez, não é se lembrar, te recompensará. É uma promessa com garantia divina. A grande ideia é esta, e quero que você aguarde como um tesouro. O que você faz em secreto não é menos valioso do que o que faz em público. Na verdade, muitas vezes é mais valioso, porque ali não há palco, não há câmeras, não há aplausos. O que você faz quando ninguém está olhando revela quem você realmente é. Qualquer pessoa pode parecer generosa se houver gente observando. Qualquer pessoa pode parecer espiritual se houver olhos sobre ela. Mas amar quando ninguém vê, servir quando ninguém reconhece, obedecer quando não há recompensa imediata, isso não é atuação, isso é caráter. E Deus não recompensa a aparência. Deus honra a verdade do coração. E há algo ainda mais profundo. Deus não vê apenas o ato, Ele vê a intenção. Ele vê se você fez por amor ou por orgulho. Vê se fez para agradá-lo ou para ganhar aprovação humana. Por isso, o secreto é tão poderoso. O secreto purifica a motivação. O secreto protege a sua alma da contaminação do ego. O secreto é como um altar escondido onde estão apenas você e o Pai. E quando você escolhe fazer o que é certo ali, no oculto, está dizendo a Deus, tu és suficiente como testemunha. Jesus repete esse princípio, e não o repete uma vez para que você esqueça. Ele repete como quem sublinha com fogo. Mateus 6,6 diz, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. Veja como ele diz novamente, teu Pai vê em secreto, e teu Pai recompensa em público. Jesus também repete isso quando fala sobre o jejum, como para deixar gravado em sua mente que o céu trabalha com outra lógica. As pessoas aplaudem o visível, Deus honra o oculto. Talvez você escute isso e algo dentro responda, sim, mas quando? Porque você já está há muito tempo sendo fiel sem que ninguém perceba. Anos. E às vezes a espera parece silêncio. Parece um corredor longo onde ninguém confirma que você está na direção certa. É aqui que você precisa de maturidade espiritual. Deus não age com pressa, age com propósito. O tempo dele não é lento, é perfeito. E o calendário dele não é guiado pelo que o desespera, mas pelo que o forma. Porque Deus não quer apenas lhe dar uma recompensa, Ele também quer prepará-lo para sustentá-la sem que ela o destrua. O mundo funciona ao contrário. O mundo esconde o mal e exibe o bem. O mundo faz marketing da bondade. Mas no reino de Deus acontece algo precioso. O que você esconde por humildade, Deus traz à luz para a honra. A sua modéstia não é desvantagem, é investimento. A sua obediência silenciosa é uma semente. E sementes não gritam, não fazem barulho, não se exibem, são enterradas. Pense em uma semente debaixo da terra. Durante semanas parece que nada está acontecendo. Você olha para cima e não vê fruto. E essa é a parte que desespera. Mas debaixo da terra, na escuridão, está acontecendo a obra real. As raízes se estendem, o caule se organiza, a vida se prepara. E um dia, sem aviso, brota. Essa é a sua fidelidade oculta. Há coisas que Deus está fazendo no invisível enquanto você sente que não há progresso. E quando brotar, muitos verão, mas você saberá algo que eles não sabem. Nasceu em secreto, foi regado em secreto, foi sustentado por Deus quando ninguém aplaudia. Hoje, proponho algo simples, mas muito poderoso. Faça algo bom por alguém, sem que essa pessoa saiba que foi você.
um favor silencioso, uma ajuda discreta, um bilhete de ânimo sem assinatura. E quando fizer, sorria por dentro, porque seu pai viu. Você não está perdendo tempo, está acumulando honra no lugar certo, está construindo uma vida secreta rica, profunda, real. E isso o protege do orgulho e do cansaço. O que o mundo não vê, o Pai recompensa. E hoje, Deus diz a você, com essa voz que cura o cansaço: meu filho, minha filha, cada oração que você fez a portas fechadas, cada ato de bondade que ninguém agradeceu, cada sacrifício que você escondeu por humildade, tudo está no meu livro. Eu vejo em secreto e eu o honrarei em público. Apenas espere. O seu momento está chegando. A sua recompensa está mais perto do que você imagina. E talvez, mesmo com essa promessa tão clara, surja ainda uma dúvida, uma mentira que tenta sobreviver. E se Deus se esquecer de mim? E se a minha fidelidade for tão pequena que se perca no meio de tudo? Essa mentira vai cair por completo com a próxima verdade, porque Deus não apenas vê, Deus se lembra. E o que Ele se lembra, ninguém pode apagar. Número 5. Deus não é injusto para esquecer. Deixe-me apresentar isto como se estivéssemos em um tribunal, mas não para acusar você, e sim para defendê-lo. Porque o que você está sentindo, esse pensamento que às vezes aparece à noite, quando ninguém o vê, dizendo: acho que Deus se esqueceu de mim. Esse pensamento não é uma verdade, é uma acusação. E hoje vamos responder a ela com evidência, com uma promessa escrita, com uma aliança que não se quebra, com uma garantia que não depende da sua emoção do dia. Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que mostrastes para com o seu nome, tendo servido aos santos e ainda servindo. Leia devagar, porque cada palavra pesa. Deus não é injusto para se esquecer. Isso significa que, se Deus esquecesse a sua fidelidade, estaria agindo de forma injusta. E Deus não pode ser injusto. Não é uma possibilidade no caráter dele. Não é um descuido que lhe escape. A injustiça não cabe nele. Então, quando você pensa, Deus se esqueceu, está imaginando um Deus que contradiz a própria natureza. E isso é impossível. Aqui está o argumento claro. A justiça de Deus está comprometida com a sua recompensa. Não é que Deus talvez se lembre porque teve um bom dia. É que Deus precisa ser fiel ao que Ele é. A sua justiça garante que a sua obra e o seu trabalho de amor não são apagados. E não estamos falando apenas de coisas grandes, visíveis, aplaudidas. Estamos falando do seu amor diário, do seu serviço silencioso, da sua fidelidade nas coisas pequenas, daquelas vezes em que você continuou fazendo o bem mesmo quando ninguém reconhecia. Isso, diz a Escritura, está diante de Deus. E se alguém perguntasse, onde está a prova de que Deus registra? Aqui vem o segundo testemunho. Malaquias 3,16 diz: então os que temiam ao Senhor falavam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atentava e ouvia. E um memorial foi escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Existe um livro de memória, um registro celestial, um arquivo divino, não feito com tinta humana, mas com eternidade. Deus escuta, Deus ouve, Deus escreve. É isso que o texto afirma. E quando Deus escreve, nada se perde. Eu sei porque às vezes é difícil acreditar nisso. Porque você viveu em um mundo onde as pessoas esquecem rápido. Você experimentou injustiças, deu o seu tempo e ninguém valorizou. Ofereceu ajuda e recebeu silêncio. Deu amor e não recebeu o mesmo de volta. E como o mundo funciona assim, a sua mente tenta colocar Deus na mesma categoria. Mas esse pensamento subestima o seu Pai. Deus não é limitado, não é como um ser humano sobrecarregado que se confunde entre 1000 assuntos. Ele pode sustentar o universo inteiro e, ao mesmo tempo, manter o olhar fixo em você. Você não é um número na agenda dele, é um filho no coração dele. O mundo tem memória curta para o bem dos outros, mas Deus
têm memória eterna para a sua fidelidade. Há pessoas que esquecem o que você fez por elas em dias, até em horas, mas Deus lembra por toda a eternidade. E Ele não lembra apenas do ato, lembra do motivo, lembra do que ninguém viu, lembra da intenção que você guardou, lembra do sacrifício que não anunciou, lembra quando você serviu mesmo cansado, lembra quando decidiu não desistir. Imagine assim, para que o seu coração sinta, como se houvesse um escriba celestial com um livro antigo e uma pena de luz. Cada vez que você faz algo por amor a Deus, algo que talvez para outros seja pequeno, essa pena escreve a data, a hora, o ato e, acima de tudo, a intenção. E essa tinta não se apaga, não se desgasta, não desaparece com o tempo. Porque não é tinta humana, é memória divina. E chegará um dia em que você mesmo ficará surpreso ao ver quanto Deus viu, quanto registrou, quanto celebrou, quanto considerou importante, enquanto você pensava que não importava. Então, quando o inimigo sussurrar, Deus se esqueceu de você, não discuta com a sua emoção. Responda com a palavra, com firmeza, como quem já venceu o caso. Diga: Deus não é injusto para se esquecer. A minha obra está registrada, o meu trabalho de amor está diante dele, porque a sua paz não pode depender da sensação do momento. A sua paz precisa descansar na justiça de Deus, que não muda. Hoje Deus diz a você: meu filho, minha filha, eu não esqueci nenhum único ato de amor que você fez em meu nome. Cada serviço, cada sacrifício, cada decisão correta quando ninguém estava olhando, tudo está escrito. Eu observo você sempre. A sua fidelidade não passou despercebida, e a minha justiça garante que você será recompensado. Confie em mim. Deus vê. Deus se lembra. Deus recompensará. E ainda assim, pode surgir uma pergunta que parece humilde, mas na verdade é uma armadilha. E se o que eu faço é pequeno demais para importar? Essa dúvida já parou muitos justamente antes de verem a recompensa. E o que vem agora vai arrancar essa mentira pela raiz, porque no reino de Deus, o que é pequeno jamais é desprezado quando está cheio de amor. Número 6. A fidelidade no pouco. Há um segredo do reino que o mundo não entende. E quando você o entende, o seu coração para de desprezar o cotidiano. O mundo busca mudanças explosivas. Quer aplausos rápidos, resultados imediatos, sinais grandiosos. Mas Deus não trabalha como o mundo. Deus planta sementes. Deus constrói com tijolos, não com explosões. E por isso, o que parece pequeno para os outros é exatamente o material com o qual Deus edifica uma vida que permanece. Porque se hoje você olha para o seu dia e diz: isso é tão pouco, isso não deve importar. Escute com atenção. O pouco não é insignificante quando é entregue com fidelidade. O pequeno, repetido com um coração limpo, é a linguagem favorita de Deus. Ali se revela quem você é quando ninguém está olhando. Ali se prova o seu amor quando não há palco. Ali se vê a sua fé quando não há recompensa imediata. Lucas 16:10 deixa isso claro com uma verdade que atravessa o orgulho humano. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Jesus não está falando das coisas pequenas como se fossem de segunda categoria. Ele está dizendo que o pouco é o exame do muito. Que o que você faz com pouca luz revela o que faria sob refletores. Que o que faz quando ninguém vê define quem você realmente é. Deus não está procurando pessoas que pareçam impressionantes. Deus está procurando pessoas que sejam fiéis. Um talento enorme com pouca fidelidade pode destruir. Um talento pequeno com grande fidelidade pode construir gerações. Porque quando o coração é constante, Deus pode multiplicar. Mas se o coração é instável, mesmo que você tenha muito, esse muito se torna perigoso. Mateus 25:21 confirma isso de maneira preciosa.
O seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Observe o detalhe. Não disse muito bem porque fizeste algo espetacular. Disse: foste fiel no pouco. A aprovação do céu não foi ativada pelo que chamava a atenção, mas pelo que era constante. E a promoção veio depois. O pouco abre portas que o muito não pode abrir se não houver caráter. Talvez você sinta que seus atos são ordinários demais. Preparar a comida para os seus quando ninguém agradece. Fazer seu trabalho com honestidade enquanto outros trapaceiam. Orar alguns minutos quando o coração está cansado. Dizer a verdade mesmo quando custa. Pedir perdão primeiro. Ouvir alguém quando você também está ferido. São coisas que o mundo não celebra, mas o céu celebra, porque nessas decisões o seu espírito se revela, e Deus observa cada uma. E deixe-me dizer isto, porque a sua alma precisa ouvir. Você não está acumulando dias repetidos, está acumulando fidelidade. E a fidelidade, mesmo quando parece silenciosa, está sempre sendo vista. Há um registro, há memória em Deus. Há recompensa. Seu pai não é injusto para se esquecer do que você fez por amor, mesmo que ninguém mais se lembre. Agora imagine isto. Um palácio não surge do nada. Não cai pronto do céu. Ele é construído tijolo por tijolo. Cada tijolo sozinho parece pouca coisa. Alguém olha e diz: o que é isso? Mas quando milhares de tijolos são colocados com paciência, precisão e constância, surge uma obra que ninguém pode negar. Assim é a sua vida com Deus. Cada pequeno ato de fidelidade é um tijolo. Pode ser que hoje você não veja o palácio, mas Deus o está construindo. E está construindo com aquilo que você chamava de insignificante. Por isso, hoje quero lhe dar uma microprática, algo simples, algo real, algo que você pode fazer agora mesmo. Escolha uma única coisa pequena e faça com fidelidade extra, apenas uma. Escute alguém com mais atenção. Faça seu trabalho com 10% a mais de excelência. Ore 2 minutos a mais do que o habitual, mesmo que com poucas palavras, mas com o coração. Organize um canto que você vinha negligenciando. Escreva uma mensagem de ânimo. Perdoe em silêncio. Faça um ato de bondade que ninguém veja. Não busque algo grande, busque algo pequeno e entregue por completo. Porque aí está o segredo. O seu pouco, oferecido com amor, vale mais do que o muito de outros oferecido com orgulho. O seu pouco, nas mãos de Deus, nunca permanece pouco. Mas primeiro, Deus olha para o coração com o qual você o sustenta. A fidelidade é a semente, a recompensa é a colheita. E essa colheita está mais perto do que você imagina. Guarde esta frase como uma chave para a sua semana. O pequeno com fidelidade constrói o grande com propósito. Não se distraia por não ter aplausos. Não desanime por não ver resultados imediatos. Deus está olhando. Deus está pesando o seu coração. Deus está contando os seus tijolos. E agora receba estas palavras como se o próprio Senhor estivesse dizendo: não despreze o dia dos pequenos começos. Eu não meço a sua fidelidade pelo tamanho dos seus atos, mas pela constância do seu coração. Continue sendo fiel no pouco. Eu me encarrego de transformá-lo em muito. Sim, a fidelidade no pouco importa. Mas há um inimigo que quer que você desista justamente antes de ver o fruto. Esse inimigo se chama cansaço. E existe uma palavra específica de Deus para vencê-lo. E é isso que vem agora. Número 7. Não se canse de fazer o bem. Eu sei que você está cansado. E não é aquele cansaço que se resolve dormindo um pouco mais. É o cansaço da alma, o cansaço que aparece quando você já faz o que é certo há muito tempo e o mundo não reage. Quando você já semeia há muito tempo e a terra parece muda. Quando você já é fiel há muito tempo e a vida não lhe devolve sinais claros. E nesse cansaço, a mente começa a falar com uma voz perigosa. Já chega, você já fez o suficiente, solte,
Pare de tentar, ninguém muda, nada muda. E eu quero dizer isto com ternura e com verdade. Deus não o julga por sentir isso. Deus não se ofende com o seu esgotamento. Ele entende. Ele viu isso se formando, dia após dia, no secreto onde você chorava por dentro e continuava por fora. O momento em que você mais quer desistir costuma ser o momento em que a colheita está mais próxima. Porque o inimigo não intensifica o ataque quando você está longe. Ele intensifica quando você está prestes a cruzar a linha. O seu cansaço extremo nem sempre é sinal de derrota. Muitas vezes é sinal de que você caminhou tanto que já está à beira da mudança. É como se o inferno apostasse em uma única coisa, que você desista justamente antes do fruto, que abandone o campo exatamente antes de ver o primeiro broto. E por isso a Escritura não fala com você como um conselho suave. Fala como uma ordem cheia de amor. Gálatas 6:9 diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos." Observe a segurança dessa frase. Não diz, talvez ceifaremos. Diz, ceifaremos. É uma promessa. É uma lei do reino. A colheita, a fruto, a resposta. Mas existe uma condição que parece simples e ao mesmo tempo é a batalha mais difícil. Se não desfalecermos. A colheita está garantida para os que não abandonam. A única maneira real de perdê-la é sair do campo antes do tempo. O problema é que você olha a superfície e Deus está trabalhando por baixo. Você olha o hoje e Deus está preparando o amanhã. Você olha o visível e Ele está movendo o invisível. Existe um tempo entre a semeadura e a colheita, e esse tempo não é tempo perdido. É preparação divina. É ali que Deus fortalece as suas raízes. É ali que purifica os seus motivos. É ali que ensina você a viver pela fé e não por aplausos. É ali que remove a dependência de resultados rápidos para lhe dar uma paz que não depende das circunstâncias. E como se não bastasse dizer uma vez, o Espírito insiste novamente, como quem sabe que você pode esquecer quando o cansaço apertar o peito. 2 de Tessalonicenses 3:13 diz: "E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem." É como se Deus dissesse: "Eu repito porque conheço o seu coração. Sei que um dia você vai sentir que não aguenta mais. Sei que um dia vai pensar que o seu esforço foi em vão. Então, antes que esse pensamento domine você, deixo a minha palavra como âncora." Imagine um agricultor que semeou com esperança. No começo, tudo é expectativa, mas passam-se semanas e ele não vê nada. Sai ao campo todas as manhãs, olha a terra e parece que não há resposta. O sol queima. A terra endurece, o vento levanta poeira, e então vem a tentação, arrancar tudo, abandonar, dizer, não funcionou. Mas o agricultor sábio sabe algo. O trabalho mais importante acontece em silêncio, debaixo da superfície. A semente não está morta por estar escondida, está trabalhando, está se rompendo por dentro para gerar vida. E um dia, sem aviso, um broto verde rompe a terra, depois outro, e depois outro. Quem come do fruto não é o mais talentoso, é o que não abandonou o campo. Esse é você agora, o semeador que quase abandona o campo. E Deus está falando com você exatamente aqui, porque Ele observa você sempre. Ele viu cada ato de fidelidade que você fez quando ninguém celebrou. Viu suas lágrimas, sua paciência, seu esforço, seu coração cansado dizendo, Senhor, eu não aguento mais. E mesmo assim, você continuou. Isso não passou despercebido. E por isso hoje você precisa fazer algo que parece simples, mas é um ato de guerra espiritual. Declarar que não vai desistir. Hoje, levante a sua voz, mesmo que seja em um sussurro e diga, eu não vou desistir. A minha colheita vem. A espera não é minha inimiga, é minha preparação. Deus está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Suas palavras não são magia, mas são direção. São o leme da sua alma. Quando você declara a verdade, o cansaço perde autoridade. Quando você repete a promessa, a desesperança enfraquece.
e tome uma decisão que vai proteger você nesta semana. Nunca desistir um dia antes da sua colheita. Mesmo sem vontade, dê mais um passo. Mesmo sem sinais, semeie mais um pouco. Mesmo sem agradecimento, ame mais um pouco. Porque o cansaço é temporário, mas a recompensa é permanente. O que Deus prepara não apodrece, não se desfaz, não se perde. E o que o mundo não viu, o céu registrou. Deus fala com você quando já estava pensando em largar tudo. Meu filho, minha filha, eu sei que você está cansado, sei que semeou com lágrimas, mas eu lhe prometo isto, a sua colheita vem. O que você plantou com dor, colherá com alegria. Apenas não desista agora. Você está mais perto do que imagina. E ainda assim pode surgir uma pergunta mais profunda, uma mentira mais escura. E se tudo isso foi em vão? Essa mentira parece pesada, mas não é invencível. A próxima verdade bíblica vai destruí-la para sempre, porque em Deus nada que é fiel termina em vazio. Número 8. O seu trabalho no Senhor não é em vão. Existe um temor que quase ninguém confessa em voz alta, mas muitos carregam por dentro como uma pedra no peito. O medo de que tudo tenha sido em vão, que aquelas orações na madrugada não moveram nada, que os anos servindo, ajudando, amando, perdoando, sustentando foram um esforço desperdiçado, que no final você olhará para trás e sentirá que sua vida não deixou marca. Esse pensamento é sombrio, porque faz você duvidar do seu próprio coração. E hoje, com a autoridade da palavra de Deus, esse pensamento é quebrado. Escute como o Espírito fala por meio de Paulo. 1 Coríntios 15:58 diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Pare por um momento nessa palavra. Sabendo. Paulo não diz tomara, não diz talvez, não diz esperamos que valha a pena. Ele diz sabendo, como quem assina uma garantia do céu, como quem olha nos seus olhos e afirma isto é um fato. Quando a Bíblia diz em vão, está falando de algo vazio, sem conteúdo, sem resultado real. E aqui está a revelação. No reino de Deus não existe a categoria de fidelidade genuína sem fruto. Não existe serviço que ele não veja. Não existe oração que ele não ouça. Não existe sacrifício que ele não registre. Porque tudo o que você faz em seu nome passa por suas mãos. E tudo o que passa pelas mãos de Deus se enche de propósito. A terra pode chamar de inútil aquilo que não entende, mas o céu chama de semente. Colossenses 3:23-24 confirma isso com uma clareza que traz descanso. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. Veja como diz, recebereis. Não é uma possibilidade frágil, é um destino. O seu esforço não está flutuando no ar. A sua fidelidade não está perdida no esquecimento. Está caminhando em direção a uma recompensa que o próprio Deus preparou. E essa recompensa está mais perto do que você imagina. O que o mundo chama de esforço desperdiçado, o céu chama de investimento garantido. O mundo mede valor por resultados rápidos e visíveis. Deus mede valor pela fidelidade do coração e pelo fruto eterno. O mundo aplaude o espetacular. Deus honra o secreto. O mundo premia o que se mostra. Deus recompensa o que se sustenta quando ninguém vê. Você não está jogando o mesmo jogo que o mundo. E no jogo de Deus, você não pode perder se permanecer nele. Agora quero abrir uma cortina, porque talvez a sua maior dor não seja que você não esteja fazendo nada, mas que está vendo apenas uma parte mínima do que Deus está fazendo. Imagine um iceberg flutuando no oceano. À primeira vista, você vê apenas uma pequena ponta branca acima da água e poderia pensar, isso é tudo. Mas abaixo, oculto, silencioso, existe uma massa enorme sustentando tudo. Assim é a sua fidelidade. O visível é apenas a superfície, os resultados que você pode medir, as mudanças que pode notar,
as respostas que pode apontar. Mas abaixo está o maior. Vidas tocadas sem que lhe contem, orações respondidas de maneiras que você não esperava, sementes que germinarão em tempos que ainda não lhe pertencem, frutos que aparecerão até mesmo depois de você. Por isso, não ouse julgar a sua vida pelo que hoje se vê. Não se castigue porque não tem aplausos. Não se amargure porque outros não reconhecem a sua entrega. Deus diz a você hoje: eu observo você sempre. A sua fidelidade não passou despercebida. Há uma testemunha silenciosa em cada pequeno ato, em cada renúncia, em cada lágrima guardada, em cada decisão correta tomada em secreto. E quando o céu é a testemunha, o resultado nunca é vazio, ainda que você não possa tocá-lo agora. Então faça isto de maneira prática, quando a dúvida bater. Na próxima vez que pensar, não adiantou nada, pare por um instante, respire, feche os olhos e lembre-se do iceberg. Diga a si mesmo com mansidão, mas com firmeza: eu só estou vendo uma pequena parte, Deus vê o todo. Recuse-se a medir a sua fidelidade apenas pelo visível. Decida viver sabendo, não supondo. Decida caminhar por convicção, não por sensação. Porque a fé madura aprende a descansar no que Deus vê, mesmo quando ainda não mostra. O que parece vazio para você está cheio de propósito para Deus. E agora receba este sussurro de graça como se o Pai falasse diretamente ao seu coração. Meu filho, minha filha, se você pudesse ver o que eu vejo, nunca mais pensaria que o seu trabalho foi em vão. Cada oração moveu algo no céu. Cada ato de serviço plantou uma semente de eternidade. Cada sacrifício está produzindo fruto, e um dia você verá e celebrará. Nada, absolutamente nada, do que você fez para mim se perdeu. O seu trabalho no Senhor não é em vão. Essa é uma certeza inabalável. E há algo mais que você precisa guardar no coração. A recompensa não está em um futuro distante. Está mais perto do que você imagina. E quando chegar, você entenderá que Deus não apenas viu, mas também preparou o momento exato para honrar a sua fidelidade. Número 9. A recompensa já vem a caminho. Há dias em que a espera parece eterna. Você tem sido fiel por tanto tempo que a esperança virou rotina, e uma parte de você deixou de acreditar que a recompensa realmente chegará. Você continua caminhando, mas com a cabeça baixa, como os discípulos no caminho de Emaús, falando sobre o que não deu certo, sobre o que doeu, sobre o que esperava ver e ainda não vê. E nesse trajeto, uma voz tenta convencer você de que tudo acabou. Deus não o acusa por sentir isso. Deus nomeia isso com você. Mas aqui está o paradoxo que muda a história. Enquanto você pensa que a recompensa está longe, ela já vem a caminho. Como algo enviado, designado, com o seu nome escrito na fidelidade de Deus. O fato de você não ver não significa que não exista. Há bênçãos que avançam em silêncio. Há respostas que se movem sem fazer ruído. A sua ansiedade confunde ainda não visível com nunca. Deixe-me explicar de forma simples. Você não está parado na espera. Cada dia que escolhe fazer o que é certo, você avança. Cada pequeno ato de fidelidade move você um passo adiante. E ao mesmo tempo, Deus também se aproxima. A espera não é uma sala vazia, é uma ponte. Não é tempo perdido, é tempo de preparação. Enquanto você sustenta o visível, Deus está trabalhando no invisível, ajustando portas, alinhando pessoas, formando o seu coração para sustentar o que está por vir. Isaías 62:11 diz: Eis que vem o teu Salvador, eis que com ele vem a sua recompensa, e diante dele a sua obra. Escute essa frase, a sua recompensa com ele. Deus não vem com as mãos vazias. Quando ele se move em sua direção, traz consigo o que prometeu. Não é primeiro Deus e depois talvez uma bênção. Vem juntos. Se ele está perto, a sua recompensa também está. Às vezes, como em Emaús, Jesus caminha ao seu lado,
e você não o reconhece. Mas a presença dele é o sinal. A história não terminou, está prestes a ser revelada. E se a espera pesa, escute a linguagem do semeador. Salmo 126, 5 ao 6 diz: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que sai andando e chorando, enquanto lança a semente, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Você semeou com lágrimas, você caminhou carregando semente, mas há um voltará que Deus colocou ali para sustentar você. Você voltará com alegria, voltará trazendo feixes, não retornará vazio. Pense na hora mais escura da noite. Tudo parece mais frio, mais longo, mais silencioso. É justamente quando a mente sussurra que a escuridão durará para sempre. Mas ali mesmo, sem aviso, o primeiro raio rompe o horizonte. O amanhecer não pede permissão, ele chega. Assim é o seu processo. Deus não atrasa por crueldade, ele ajusta por perfeição. Ele não ignora a sua dor. Está preparando um resultado melhor do que você pediu, no tempo exato, com a maturidade exata, com a proteção exata. Hoje, quando sentir que a sua recompensa está longe, mude a sua medida. Não meça pelo que vê, meça pela fidelidade de quem promete. Diga com calma, mas com firmeza: minha recompensa vem a caminho. Cada dia de fidelidade me aproxima mais. O amanhecer está perto. E tome uma decisão simples: não abandone o campo no último trecho. Não solte a semente quando já está prestes a ver brotos. Dê mais um passo, ainda que pequeno. Esse passo extra costuma ser o que encontra você com a colheita. E agora, escute este sussurro de graça: meu filho, minha filha, eu vi o seu caminho, contei as suas lágrimas, guardei as suas sementes. O que você espera já vem. Não está em um futuro inalcançável, está mais perto do que imagina. Prepare o seu coração, porque o amanhecer já está rompendo no horizonte da sua vida. Guarde esta verdade como um selo no peito. A recompensa não está longe, apenas ainda não é visível. E enquanto ela chega, há algo que multiplicará a sua paz e a sua força. Mudar a sua audiência interior, deixar de viver para muitos e começar a viver para um. É isso que vamos acender agora. Número 10. Mude a sua audiência interior. Deixe-me ser honesto com você. Durante anos vivi tentando agradar a todos. A minha família, aos meus amigos, às pessoas que me observavam, até mesmo a pessoas que nem me conheciam de verdade. E o mais difícil é que quanto mais eu tentava cumprir expectativas, menos paz eu tinha. Porque cada pessoa exige uma versão diferente de você. E quando consegue agradar uma, inevitavelmente sente que falha com outra. É como viver correndo atrás de sombras. Você se esforça, se desgasta, se justifica e ainda assim fica aquela sensação de que nunca é suficiente. E eu sei que não sou o único. Você também já sentiu isso. Todos em algum momento caímos na armadilha da opinião alheia. Observamos o gesto de alguém, o silêncio de outro, uma palavra que faltou, um obrigado que não chegou. E sem perceber, nossa autoestima começa a depender dessas coisas. Ajustamos o que dizemos conforme quem está nos ouvindo. Mudamos nossa atitude conforme quem está nos olhando. Vivemos como atores em um palco com 1000 espectadores, tentando adivinhar o que esperam para não decepcioná-los. E isso cansa. Não é um cansaço do corpo, é um cansaço da alma, porque uma audiência de milhares é impossível de satisfazer. Aqui vem o segredo que mudou tudo para mim. E quero dizer a você como quem compartilha um tesouro sagrado. A sua vida não foi desenhada para ter 1000 juízes. Foi desenhada para ter um pai. E quando você muda a sua audiência interior, muda a sua respiração, muda a sua paz, muda a sua forma de caminhar. Porque já não vive reagindo a olhares, mas respondendo a uma voz. Já não se move por medo, mas por amor. Colossenses 3:22 revela isso com uma clareza tremenda.
não servindo apenas à vista, como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo a Deus. Escute isso com calma. Não servindo apenas à vista, não vivendo para o olhar humano, não fazendo as coisas somente quando alguém está vendo. Paulo está dizendo: o problema não é trabalhar, servir, esforçar-se. O problema é fazer isso para ser visto. E quando você faz para ser visto, o seu coração se torna escravo. Mas quando faz com coração sincero, temendo a Deus, o seu coração volta a ser livre. Porque a opinião das pessoas muda como o vento. Hoje aplaudem você, amanhã criticam. Hoje valorizam, amanhã esquecem. Hoje escrevem, amanhã desaparecem. Mas Deus não é assim. Deus não ama você por temporadas. Deus não valida você por modas. Deus observa você sempre. E neste roteiro, isso é o centro. Deus observa você sempre. A sua fidelidade não passou despercebida. A recompensa está mais perto do que você imagina. Então, por que continuar vivendo como se os outros tivessem a última palavra sobre a sua vida? Provérbios 29:25 diz sem adornos: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. O temor do homem é um laço. Ele prende, ele amarra, faz você medir cada passo. Rouba o descanso, e a palavra laço é exata, porque o laço aperta lentamente. Você nem percebe quando começou. Um dia só queria agradar, depois precisava de aprovação, mais tarde tinha medo de dizer não, em seguida tinha medo de ser você mesmo, e no final acaba vivendo para não perder o aplauso, mesmo que perca a sua paz. Hoje você tem uma decisão a tomar. Vai continuar vivendo para uma audiência de milhares que nunca estará satisfeita, ou vai começar a viver para a audiência de um que já ama você? Porque aqui está a surpresa. Viver para Deus não é pressão adicional, é descanso. O próprio Jesus disse que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Por que é leve? Porque você já não precisa atuar. Já não precisa sustentar uma imagem, já não precisa provar o seu valor, só precisa caminhar em verdade diante do seu Pai. Faça esta prática hoje. Da próxima vez que fizer algo e sua mente lançar a pergunta: o que vão pensar de mim? Pare, respire e mude a pergunta: isso agrada ao meu Pai? Se a resposta for sim, faça com paz. Se a resposta for não, solte com coragem. Essa simples substituição muda a sua vida, porque devolve o controle do coração. Você já não decide por medo das pessoas, decide por fidelidade a Deus. Imagine um músico tocando em um salão quase vazio. Não há multidões, não há câmeras, não há aplausos, apenas o rei sentado, ouvindo cada nota. O músico não precisa impressionar mais ninguém, só precisa do sorriso do rei. E quando o rei sorri, tudo faz sentido. Você é esse músico. A sua vida é a melodia. E o seu Pai está ouvindo. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece a intenção. Ele registra o sacrifício e ele recompensa no tempo dele. Guarde isto: quando a sua audiência é de um, a sua paz não tem concorrência. Ninguém pode tirá-la com um comentário. Ninguém pode roubá-la com indiferença. Ninguém pode controlar o seu ânimo com aprovação ou rejeição. Porque a sua paz já não está nas mãos de pessoas imperfeitas. Está nas mãos do seu Pai perfeito. E escute o que o próprio Deus diz a você agora. Pare de correr buscando a aprovação de todos. Eu sou o único espectador de que você precisa. O meu sorriso é o único aplauso que importa. E esse sorriso você já tem. Não porque mereceu, mas porque eu amo você. Descanse nisso, continue sendo fiel. A sua recompensa está mais perto do que imagina. Número 11. O galardão vem com ele. Feche os olhos por um momento e venha comigo a uma cena que não é fruto da imaginação humana, mas uma certeza semeada na palavra. Imagine um grande salão, mas não como os da terra. Aqui, a luz não fere, a luz abraça. Não é um brilho frio, é uma claridade viva, como se o amor tivesse forma. Há um trono, sim, mas não é intimidador. É o trono de um rei que não esmaga,
mas levanta. E nesse trono está Jesus, o mesmo que tocou o enfermo sem nojo, o mesmo que olhou o pecador sem desprezo, o mesmo que carregou a cruz por amor. E você está ali, não como um estranho, mas como alguém esperado. E de repente acontece algo que quebra toda a ideia de que a sua vida foi ignorada. Ouve-se o seu nome, não um número, não um rótulo. O seu nome pronunciado com uma voz que tem autoridade e ternura ao mesmo tempo. E quando Jesus diz o seu nome, não o diz como um chefe chamando um funcionário, mas como um pastor chamando sua ovelha, como um pai chamando seu filho, como um salvador chamando aquele que comprou com seu sangue. E você dá um passo à frente, tremendo por dentro, porque entende que está diante do Rei, mas também diante daquele que o amou primeiro. Isto não é uma história para consolar pessoas cansadas, é promessa. Há um dia marcado no calendário de Deus em que o que você fez em silêncio será reconhecido em público. Esse dia existe, mesmo que hoje você não o sinta. Esse dia está reservado, mesmo que hoje você duvide. Porque o céu não funciona segundo as suas emoções, funciona segundo a verdade. E a verdade é que Deus observa você sempre. A sua fidelidade não passou despercebida. A recompensa está mais perto do que você imagina, ainda que o seu coração tenha aprendido a viver sem esperar aplausos. Apocalipse 22:12 diz com uma força que não deixa espaço para talvez. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus não está dizendo quem sabe um dia, está dizendo venho sem demora. Não fala de um horizonte inalcançável, fala de proximidade, e depois diz, comigo está o galardão. Ele não vem vazio, ele vem trazendo recompensa, e escute o que há de mais pessoal. A cada um. Não é genérico, não é uma caixa igual para todos, é a cada um, segundo as suas obras, segundo o que você fez quando ninguém viu, segundo o que você resistiu quando ninguém aplaudiu, segundo o que você semeou quando ninguém retribuiu. E há algo aqui que deve fazer você estremecer de esperança. Não será um anjo, não será um intermediário, não será uma mensagem indireta. O próprio Cristo entregará a sua recompensa. O mesmo Jesus que foi humilhado por amor será quem o honrará por fidelidade. Naquele dia, suas lágrimas terão tradução. Naquele dia, seu cansaço terá explicação. Naquele dia, o que parecia pequeno terá peso eterno. Porque quando Deus recompensa, não o faz como o mundo. O mundo premia o espetáculo. Deus honra a fidelidade. O mundo celebra o que se vê. Deus celebra o que foi sustentado em secreto. Paulo falou disso com uma segurança que parece impossível para alguém que sofreu tanto. Em 2 de Timóteo 4:8 disse, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Observe as palavras, guardada, separada, reservada. Não é uma possibilidade, é um depósito. E depois, me dará o Senhor. Não me dará alguém, não me darão, me dará o Senhor. E não somente a Paulo, mas também a todos os que amam a sua vinda. Se você continuou amando a Cristo mesmo quando doía, se continuou buscando a Deus mesmo sem ver resultados, então há algo guardado para você. Não porque seja perfeito, mas porque permaneceu. Eu sei que hoje talvez ninguém perceba a sua fidelidade. Talvez você esteja sustentando sua casa, sua família, sua fé, seu serviço, sua integridade, e ninguém valorize. Talvez faça o que é certo e outros levem o crédito. Talvez tenha dado amor e recebeu silêncio. Mas escute isto profundamente. Esse silêncio tem prazo de validade. O reino de Deus não deixa histórias inacabadas. A justiça de Deus não permite que a fidelidade fique sem resposta. Pode demorar, sim, mas nunca falha. E quando chegar o momento, o sistema de valores do mundo será completamente invertido.
Os últimos aqui serão primeiros lá. Os ignorados aqui serão honrados lá. Os que serviram sem aplausos receberão a ovação do céu. Hoje, quando enfrentar uma tarefa que ninguém reconhecerá, faça isto pela sua alma. Pare por um segundo, respire e volte a essa cena. Imagine Jesus olhando para você com aquele sorriso que atravessa o medo. Imagine suas mãos estendidas, não para exigir, mas para recompensar. Deixe que essa imagem pese mais do que a opinião das pessoas. Deixe que essa visão sustente você quando o cansaço quiser convencê-lo a desistir. Porque desistir um dia antes do galardão é perder o momento para o qual você foi formado. Guarde esta verdade. O rei vem com a sua coroa nas mãos, não com condenação para você, mas com honra. Não com esquecimento, mas com memória perfeita. Não com indiferença, mas com recompensa. E hoje Deus sussurra, suave, mas firme. Meu filho, minha filha, há um dia que eu aguardo com expectativa. O dia em que chamarei você pelo nome diante de toda a criação. O dia em que mostrarei que nada do que você fez por amor se perdeu. Continue, permaneça. Você está mais perto do que imagina. Número 12. Deus recompensa de forma diferente do mundo. Existe uma pergunta que quase ninguém ousa dizer em voz alta, mas que muitos sentem em secreto. Por que parece que o mundo recompensa quem se exibe, quem se promove, quem fala mais alto, e não quem serve com humildade? Você olha ao redor e vê outros recebendo aplausos por coisas pequenas, enquanto você carrega há anos fardos reais, trabalhando em silêncio, amando sem publicidade, sendo fiel quando ninguém está olhando. E nesse contraste, o coração se cansa, porque não é apenas cansaço do corpo, é a sensação de estar jogando um jogo cujas regras parecem injustas. A Bíblia diz em 1 de Samuel 16:7, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Pare aí. Deus acabou de revelar o seu sistema de avaliação. O mundo olha o que brilha por fora. Títulos, conquistas visíveis, seguidores, imagem pública, aparência de sucesso. Deus olha o que ninguém pode fotografar. Intenções, pureza, obediência, integridade, fidelidade no secreto. Isso significa que, mesmo que o mundo ignore você, você não está invisível. Está sendo avaliado pelo único critério que realmente pesa. Agora pense comigo, sem pressa. O que o mundo normalmente recompensa? Recompensa quem sabe se promover melhor, quem fala bonito, quem vende a própria história, quem se faz notar. Recompensa o barulho. E por isso, tantas pessoas vivem exaustas, atuando, sustentando uma máscara, porque o sistema do mundo cobra um preço. Obriga você a viver para o olhar dos outros. Mas Deus não funciona assim. Deus não pede que você se venda. Deus pede que você seja fiel. E o que o mundo chama de insignificante, Deus chama de precioso, quando nasce de um coração íntegro. Jesus disse isso de uma forma que parece uma inversão total da lógica humana. Em Marcos 10:31 está escrito: porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Percebe? Jesus está avisando que o dia da recompensa será um dia de surpresas. Haverá pessoas que aqui foram primeiras por fama e aplausos, mas lá serão últimas porque o coração estava vazio. E haverá pessoas que aqui foram últimas porque ninguém as reconheceu, mas lá serão primeiras porque a fidelidade era real. Esse é o reino. Um sistema contracultural onde a grandeza é medida pelo serviço, não pela exibição. E aqui vem uma pergunta que quero colocar diante de você de forma suave, mas direta, como um espelho. Para qual sistema você está vivendo? Se o seu coração busca o reconhecimento do mundo, então sim, você vai sofrer. Porque o mundo é um padrão difícil, instável, caprichoso. Hoje aplaude, amanhã esquece. Hoje celebra, amanhã critica.
Mas se você decide viver segundo o sistema de Deus, então mesmo que pareça que perde, na verdade está ganhando. Mesmo que pareça que ninguém vê, Deus vê. E quando Deus vê, Deus lembra. E quando Deus lembra, Deus recompensa. Há um paradoxo que liberta se você o entende. O mundo recompensa o impressionante, Deus recompensa o fiel. O mundo celebra o grande, Deus honra o constante. O mundo mede por resultados imediatos, Deus mede por obediência. O mundo recompensa quem se faz ver, Deus recompensa quem ele vê no secreto. 2 sistemas, 2 destinos. E o mais bonito é que você pode mudar de sistema hoje mesmo, sem pedir permissão, sem anunciar, sem explicar a ninguém. Imagine uma balança celestial. De um lado você coloca toneladas de conquistas feitas por orgulho. Obras para serem vistas, ajudas para serem admiradas, sacrifícios para serem aplaudidos. Pesam muito na terra, mas no céu são vazias. Do outro lado, você coloca algo simples. Um copo de água dado com amor genuíno, uma visita silenciosa, uma oração feita com lágrimas, um ato de honestidade quando ninguém estava observando, um perdão que custou caro, uma fidelidade que ninguém celebrou. E na balança de Deus, esse pequeno pesa mais, porque no sistema do céu, o amor tem densidade eterna, a intenção tem peso espiritual, a fidelidade tem valor que não se corrompe. Então hoje, quero que você fique com uma tarefa para a alma, não para impressionar ninguém, mas para curar por dentro. Pergunte a si mesmo com sinceridade, o que tem governado o meu coração, a aprovação das pessoas ou o olhar de Deus? E depois faça um compromisso simples nesta semana, um ato de fidelidade oculta, algo que ninguém vai aplaudir, algo que ninguém vai publicar, algo que somente Deus verá. Faça com alegria interior, como quem assina um pacto silencioso com o céu. E quando a sua mente perguntar, para quê? Responda com verdade, porque Deus não recompensa o impressionante, recompensa o fiel. Hoje Deus diz a você, eu não meço você como o mundo mede. Não me impressionam suas conquistas se o seu coração está vazio. Mas a sua fidelidade silenciosa me comove profundamente, o seu serviço sem aplausos, o seu amor quando ninguém retribui, a sua integridade quando poderia ter escolhido o atalho. Isso é o que eu valorizo. Isso é o que eu recompenso. E quando eu recompenso, faço de uma maneira que o mundo jamais poderá igualar. Quando você entende isso, uma nova paz entra. Você já não precisa competir, já não precisa provar, já não precisa explicar o seu esforço a quem não o valoriza, porque o seu Pai sabe tudo. E se Ele sabe, então a sua fidelidade está segura e a sua recompensa também. Número 13. A paz de saber que Deus sabe. Respire comigo, devagar, e deixe que esta verdade entre sem resistência, sem se justificar, sem correr. Mateus 6:8 diz, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Que frase tão simples e tão poderosa. Seu Pai sabe antes, não depois que você explica, não depois que você se defende. Antes, Ele já viu o peso que você carrega, a paciência que lhe custou, a fidelidade que você sustentou quando ninguém aplaudia. Porque há dias em que o mais cansativo não é o trabalho, nem a prova, nem a espera. O mais cansativo é sentir que ninguém entende. Você diz, estou cansado, e outros acham que exagera. Você diz, foi difícil, e outros minimizam. Você guarda silêncio para não discutir, e por dentro arde a sensação de injustiça. E aí nasce a tentação de se explicar, de provar, de defender o seu coração. Mas hoje, Deus está conduzindo você a um descanso profundo. Você não precisa convencer ninguém, quando já é completamente conhecido por Ele. Salmo 139, 1 e 2, sussurra uma realidade íntima. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar.
De longe entendes os meus pensamentos. Não é que Deus tenha uma ideia geral da sua vida. Não é que Ele adivinhe o que você sente. Diz que Ele o sondou, que conhece seus pequenos movimentos, que entende seus pensamentos de longe, até aqueles pensamentos que você nem consegue organizar direito. Ele já compreende. E se Ele compreende, por que continuar mendigando compreensão em lugares onde nunca poderão lhe dar isso? Há um alívio santo quando você aceita isso. Cai dos seus ombros a necessidade de ter provas para mostrar. Se apaga a urgência de defender sua intenção. Porque Deus não está medindo sua fidelidade como as pessoas medem. As pessoas olham o que se vê. Deus olha o que não se vê. As pessoas escutam apenas palavras. Deus escuta o motivo. As pessoas ficam na superfície. Deus entra até o mais profundo. E ali, nesse lugar secreto onde ninguém mais entra, Deus tem observado você o tempo todo. Sua fidelidade não passou despercebida. Agora imagine algo. Com calma. Imagine um lugar no céu onde há um registro com o seu nome. Um arquivo espesso, vivo, cheio de detalhes. Não é um registro para acusá-lo. É um memorial de amor. Páginas onde estão anotadas aquelas noites em que você continuou orando quando já não tinha forças. Aquelas vezes em que serviu sem que ninguém notasse. Aquelas lágrimas que você enxugava rápido para que ninguém perguntasse. Aqueles sims que você deu a Deus, mesmo tremendo por dentro. Tudo está escrito. Não porque Deus seja frio ou burocrático, mas porque Ele é justo e fiel. Ele lembra, Ele guarda, Ele honra. E aqui vem a parte mais doce, aquela de que a sua alma precisa. Você não precisa explicar a Deus porque está cansado. Não precisa apresentar um caso. Não precisa convencê-lo de que a sua dor é real. Seu Pai sabe antes que você peça, sabe antes que você diga, sabe antes mesmo que você entenda. E quando você compreende isso, nasce uma paz que não depende da opinião de ninguém. Uma paz inabalável. Porque você já não está vivendo para ser entendido por todos. Está vivendo sustentado por aquele que sabe tudo. Tome um segundo. De verdade, solte o ar, devagar. E nesse silêncio, deixe que o seu interior escute o que sempre esteve ali. Deus sabe o que você fez em secreto. Deus sabe o que você deu quando ninguém lhe devolveu nada. Deus sabe o quanto custou não desistir. Deus sabe o quanto doeu continuar sendo bom quando o mundo o tratou como invisível. E essa paz não é passiva. Essa paz é força. É o descanso de ser completamente conhecido e completamente amado ao mesmo tempo. Porque esse é o milagre. Se você fosse completamente conhecido pelas pessoas, talvez o julgassem. Se fosse completamente conhecido pelo mundo, talvez o rejeitassem. Mas Deus o conhece por completo. E ainda assim o ama. Ele o conhece com suas lutas, com suas dúvidas, com suas feridas, com seus cansaços. E ainda assim não o solta. E quando você se sente tentado a desistir justamente antes da recompensa, essa verdade o protege. Você não está sozinho na sua história, não está sozinho no seu processo, não está sozinho na sua reta final. Então, quando vier o impulso de se explicar, faça isto. Pare, respire e mude de audiência por dentro. Em vez de se perguntar, será que vão me entender? Pergunte, Deus sabe? E quando seu coração responder sim, Ele sabe, solte o caso, solte a defesa, solte a ansiedade. A compreensão do único que importa já está com você. E isso devolve liberdade, devolve dignidade, devolve paz. E agora escute, como se o Pai falasse bem perto. Meu filho, minha filha, eu conheço cada detalhe que ninguém mais conhece. Eu estava ali quando você engoliu as lágrimas. Eu vi a fidelidade que você praticou em silêncio. Eu entendi o que você não conseguiu explicar. Você não precisa provar seu valor. Você não precisa justificar seu coração. Eu observo você sempre, e sua fidelidade está registrada em mim. Descanse, porque eu sei, e o que eu sei, eu também recompenso. Mais perto do que você imagina.
Quem é conhecido por Deus não precisa ser entendido por todos. E essa paz é sua hoje. Número 14. Continue sendo fiel. A reta final. Você está naquele ponto em que o corpo fica pesado e a alma fica silenciosa. Não porque já não creia, mas porque tem crido por tempo demais sem ver o que esperava ver. E quando ninguém vê o seu esforço, quando ninguém reconhece a sua constância, o cansaço parece dobrado. As pernas tremem por fora e por dentro também. O fôlego falta. A mente grita, não aguento mais. E eu quero que você saiba algo com toda clareza. Esse sentimento é real. Não vou minimizá-lo. O cansaço da fidelidade prolongada é um dos mais pesados que existem. Porque você não está lutando apenas com o que faz. Está lutando com o que sente, a sensação de estar dando e não receber nada. Mas é justamente aí, nesse lugar onde a força humana se esgota, que acontece algo que o mundo não entende. E aqui está o paradoxo. O momento em que você mais quer desistir costuma ser o momento em que está mais perto da vitória. O inimigo sabe disso, por isso intensifica o ataque agora. Por isso sussurra, já não faz sentido. Por isso pressiona com pensamentos de abandono. Se você pudesse ver o quão perto está a sua recompensa, jamais cogitaria parar. O seu cansaço extremo não é sinal de derrota. É sinal de que está prestes a cruzar a linha. Não é o fim da sua história. É a reta final. Hebreus 10:36 diz com uma precisão que parece escrita para este instante, porque necessitais de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ouça essa sequência. Perseverança, vontade, promessa. A promessa vem depois da perseverança. Você não pode pular da obediência para a recompensa sem atravessar o trecho da resistência. E aqui está a parte que sustenta você. Você já está nesse trecho. Você já fez a vontade de Deus mais vezes do que reconhece. Você já caminhou quando queria parar. Já obedeceu quando ninguém aplaudia. Só precisa de um pouco mais. Só um pouco mais. E isso não virá do seu orgulho, nem da sua força mental. Isso vem de Deus. Porque na vida existe um muro. Os maratonistas conhecem, é aquele momento em que o corpo diz até aqui, em que cada músculo pede rendição, em que tudo parece lento, seco, pesado. E os que terminam a corrida sabem de algo. Se você atravessa o muro, se dá um passo a mais quando tudo diz para parar. Do outro lado está a euforia da chegada. Do outro lado está o alívio. Do outro lado está o valeu a pena. Você está diante desse muro e eu não estou pedindo que seja invencível. Estou pedindo apenas que não pare. Um passo a mais. Tiago 1,12 confirma. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja a palavra-chave, suporta. Não diz bem-aventurado o que nunca sofre. Diz bem-aventurado o que suporta. O que aguenta, o que resiste, o que continua sendo fiel mesmo cansado. E a recompensa não é pequena, a coroa da vida. Não é qualquer prêmio, é uma coroa, vida, eterna, prometida. Isso não é um talvez, é um Deus que promete e um Deus que cumpre. Agora imagine comigo o último quilômetro de uma maratona. O ar queima, a garganta está seca, os pulmões ardem. As pernas quase não respondem, a mente grita para você parar. Mas então você levanta os olhos e vê a linha de chegada. Consegue ler as letras, consegue ouvir o clamor dos que esperam. E algo muda. Não porque de repente ficou forte, mas porque o seu coração entende. Falta pouco. E o corpo, misteriosamente, encontra forças que nem sabia que tinha. É isso que acontece quando a meta se revela. E hoje Deus está dizendo o mesmo a você. A linha de chegada está mais perto do que você sente, mais perto do que suas emoções dizem, mais perto do que o seu cansaço pinta. Então, a aplicação é urgente e simples. Hoje, quando sentir que não aguenta mais, não pense em amanhã, não pense no mês que vem, não pense em tudo o que ainda falta.
Apenas um passo a mais, só um. Um ato a mais de fidelidade, uma oração a mais, uma decisão correta a mais, um Senhor, aqui estou a mais. E amanhã você dará outro. E assim, passo a passo, você vai cruzar a linha. Declare dentro de você como uma verdade firme: não vou desistir na reta final. Cheguei longe demais para abandonar agora. Com a força de Deus, terminarei a minha corrida. E agora, escute o centro de tudo. O sussurro da graça, como se o Pai falasse bem perto: meu filho, minha filha, eu sei que você está exausto. Sei que sente que não pode dar mais um passo. Mas ouça bem, eu estou com você nesta reta final. Meus braços sustentam você quando suas pernas falham. Meu fôlego enche seus pulmões quando sente que está sufocando. Não vou deixar você cair a metros da chegada. Apoie-se em mim. Eu o levarei até o fim. Apenas não solte a minha mão, porque os que terminam cansados, mas fiéis, recebem a coroa. E você não está longe, está mais perto do que imagina. Número 15. Sua nova motivação: a aprovação de Deus. Você viveu tempo demais buscando aprovação em lugares que não podiam sustentar a sua alma. Fez o que era certo esperando que alguém percebesse. Foi fiel aguardando uma palavra simples, uma frase que o afirmasse, tenho orgulho de você, que confirmasse que o seu esforço valia a pena. E às vezes essas palavras não vieram. Às vezes, olharam para você como se o que fez fosse normal, como se não tivesse custado nada. Às vezes, exigiram mais, e quando você deu mais, continuaram em silêncio. Essa ferida existe, esse luto é real, e você não é fraco por sentir isso. Você é humano. Mas hoje quero levá-lo a um lugar onde essa ferida começa a cicatrizar de verdade. Porque existe uma aprovação que não depende do humor das pessoas, nem de suas expectativas instáveis, nem de entenderem o seu processo. Existe uma aprovação que não é frágil, que não desmorona com uma crítica, que não desaparece quando alguém o ignora. É a aprovação de Deus. E o mais poderoso é isto: essa aprovação não está reservada apenas para o fim, como se o seu pai o amasse somente quando você termina perfeito. Essa aprovação se torna a sua nova motivação agora, aqui, enquanto você caminha. Imagine por um momento o fim, não com medo, mas com profunda paz. Imagine atravessar para o outro lado e encontrar-se face a face com Jesus. Não uma ideia de Jesus, não um símbolo. Jesus real, presente, próximo. Os olhos dele não o olham com suspeita, olham com amor. O sorriso dele não é distante, é familiar. E naquele lugar onde já não há máscaras, onde nada pode ser fingido, onde não faz sentido impressionar ninguém, você ouve as palavras que a sua alma espera há anos. Muito bem, servo bom e fiel. E naquele instante, todo o resto perde peso. As vezes em que o mundo não o aplaudiu, viram pó. As vezes em que foi ignorado já não doem. As comparações se apagam, as injustiças da terra ficam para trás, porque quando o céu fala assim com você, o aplauso humano já não é necessário. Mateus 25:23 diz: disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ouça cada parte como se fosse para você. Muito bem. Deus está dizendo que o que você fez, mesmo em secreto, foi bem feito. Servo bom. Não fala apenas das suas ações, fala do seu coração, do seu caráter, fiel. Aquilo que parecia pequeno para outros, para Deus foi enorme, constância. Foste fiel no pouco. A vida está cheia de pouco que ninguém celebra. Levantar cedo, calar quando poderia ferir, servir quando está cansado, continuar orando quando não sente nada. E Deus vê. Sobre o muito te colocarei. Existe uma promoção que o mundo não controla. E por fim, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a maior recompensa. Não apenas receber algo, mas entrar no próprio gozo de Deus. Então, a sua motivação muda. Você já não vive para conquistar aprovação. Vive a partir da aprovação.
Já não trabalha para ser amado, trabalha porque já é amado, já não serve para provar valor, serve porque o seu valor já foi declarado pelo seu Pai. E aqui surge o paradoxo do reino. Quando você renuncia ao aplauso das multidões, ganha o aplauso do céu. Quando deixa de perseguir validação, encontra identidade. Quando solta a necessidade de impressionar, nasce a autenticidade. O mundo o treinou para atuar. Deus o convida a ser. 2 Coríntios 5:9 resume: por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Essa frase liberta você, porque já não precisa correr em 1000 direções. Já não precisa ser uma versão diferente de si para cada pessoa. Já não precisa carregar o peso do o que vão pensar. Sua vida se torna simples, mas não superficial. Agradar a Ele. E quando sua audiência é Deus, sua paz não tem concorrência. Não há rival que possa roubar o seu descanso, porque o descanso já não depende da opinião dos outros. Hoje, de forma prática, faça uma mudança de pergunta. Cada vez que sua mente disparar dizendo, e se não gostarem? E se me criticarem? E se não me reconhecerem? Pare com amor e troque a pergunta por, isso agrada ao meu Pai? E se a resposta for sim, faça com liberdade, faça com pureza, faça com alegria, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, porque a sua fidelidade não passou despercebida. Deus sempre esteve olhando, e quando é Ele quem observa, você não precisa de mais espectadores. E agora ouça este sussurro de graça como uma bênção final. Meu filho, minha filha, pare de buscar nos outros o que eu já lhe dei. Minha aprovação não é um prêmio que se conquista, é um presente que se recebe. Não porque você mereceu, mas porque eu o amo. Você é meu e eu tenho orgulho de você, não apenas pelo que faz, mas pelo que decidiu ser em mim, fiel. Descanse, caminhe, sirva, ame e viva a partir dessa identidade. Porque um dia você ouvirá em voz alta o que hoje lhe digo em secreto. Muito bem, muito bem, muito bem. Guarde esta verdade como um selo. O muito bem de Deus eclipsa todo o aplauso do mundo. E quando essa for a sua motivação, você será verdadeiramente livre. Você percorreu um caminho importante nesta mensagem. E antes de continuar o seu dia, quero que guarde estas 3 verdades no seu coração. Primeira, Deus viu cada ato de fidelidade que você fez em secreto. Nada passou despercebido. Segunda, sua recompensa não está em um futuro distante. Cada dia de fidelidade o aproxima mais dela. Terceira, a única aprovação de que você precisa já é sua. Você não precisa conquistá-la. Já a possui. Esta noite, antes de dormir, quero que coloque a mão sobre o coração e diga em voz alta: Pai, obrigado porque viste tudo o que fiz em secreto. Confio que minha recompensa está vindo. Essa oração simples pode mudar a maneira como você vai acordar amanhã. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Sua alma tinha fome dessas palavras, e isso fala sobre quem você é. Alguém que busca a Deus de verdade. Compartilhe esta mensagem com alguém que hoje se sente invisível. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. E se ainda não se inscreveu, faça isso para continuar recebendo essas palavras da parte de Deus. Lembre-se sempre, o que ninguém aplaude, Deus recompensa.